Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Liberdade, igualdade e fraternidade. Revolução Francesa. E aí, meus queridos e minhas queridas alunas do 8º ano do Colégio Mundo Mágico da Criança, como vocês estão? Espero que todos estejam em casa, se cuidando e estudando bastante. Na aula de hoje, nós falaremos sobre aquele momento histórico que marca o final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea do nosso período atual. Um momento que vai mudar drasticamente a visão do mundo para a forma de se organizar politicamente e a forma de se organizar enquanto sociedade. Muito importante esse momento. E vocês se lembram do que eu iniciei a aula falando? Liberdade, igualdade e fraternidade são os lemas da Revolução Francesa. Logo, logo, nós falaremos um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá então, galera. Vamos falar sobre a Revolução Francesa? A primeira coisa que eu quero que vocês façam. Eu acredito que vocês já estão aí na sua mesa de estudo, com o computador ou com o celular ligado, não é? Eu quero que vocês abram seu caderno na disciplina de História, peguem o livro também e o professor vai sair da tela. Eu quero que vocês deem um pause e copiem o mapa mental que o professor colocou aqui, ok? Já deu tempo de vocês pausarem e de vocês copiarem. Agora, vamos lá. Aula sobre a Revolução Francesa. Nós teremos 3 aulas sobre a Revolução Francesa. É um conteúdo bem extenso e um conteúdo que é importante nós estudarmos para compreender melhor o mundo em que nós vivemos e esse momento de transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Portanto, eu fiz esse mapa mental e essa primeira aula é uma aula geral do processo. Ok? Então, nessa aula eu vou trabalhar de forma geral o processo revolucionário, alguns fatos importantes, algumas situações aí marcantes desse período e vou trabalhar aí basicamente o desenrolar dessa revolução. Ok? E nas outras 2 aulas aí sim, nós vamos trabalhar fase por fase da Revolução Francesa. Acompanhem comigo. Eu tenho o início aqui falando sobre o pensamento iluminista estabelece a crença numa ordem política baseada na liberdade. Vocês vão se lembrar que nós estudamos os iluministas, os pensadores iluministas, o movimento iluminista que ocorre entre os séculos 17 e 18 na Europa, não é? E que vai estabelecer algumas novas formas de pensar, né? Vai estabelecer a crença na liberdade, a crença na igualdade, quando, por exemplo, John Locke fala que todos nascem iguais, todos possuem os direitos naturais, não é? Que nós nascemos tal qual uma tábula rasa. Ou seja, não importa se eu nasci numa família abastada ou numa família que tem poucas condições. Isso não garante maior direito para um e menor direito para outro. Os direitos naturais. Todos nós temos o direito à vida, direito à liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de ir e vir. Ok? Então, a partir dessa noção de liberdade, e nós não podemos esquecer do Adam Smith também, com o pensamento do liberalismo econômico. Lembram? Retomem lá o capítulo sobre iluminismo, vai ser muito importante para vocês entenderem esse contexto e o processo revolucionário. Ok? Então, esse pensamento iluminista que se desenvolveu ao longo desse período, principalmente nas classes burguesas, é por isso que essas revoluções que nós estamos estudando são consideradas as revoluções burguesas, que são revoluções que têm como o principal foco de atuação e o grupo social que a mobiliza e que as fazem, basicamente, é a classe burguesa. E aí nós temos então esse pensamento estabelecendo essa crença numa ordem política diferente da que existe. Vocês viram no capítulo anterior, na atividade que vocês me mandaram, não é? Vocês falavam lá sobre a França pré-revolucionária, né? Então, a França um pouco antes da Revolução. Trabalhamos lá
falamos do antigo regime, da sociedade francesa, baseada nos estamentos sociais, onde eu tenho o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Então, falamos também da crise política, crise financeira, a falência do Estado francês. E olha só, se eu estou falando da falência do Estado francês, eu entro no segundo tópico aqui, a crise política na França, dando a possibilidade de uma mudança. Olha só, a crise política e econômica que a França sofria no final do século XVIII possibilitou, permitiu, deu uma brecha para que essas ideias que circulavam, que já estavam circulando entre os franceses, principalmente entre a classe burguesa, a ideia de um governo com maior liberdade, com liberdade de expressão, com liberdade religiosa, com liberdade econômica, com maior igualdade entre as pessoas, não é? Essa noção, essas ideias que já estavam difundidas na sociedade francesa, ganha força e aí os agentes sociais percebem na crise política, na miséria que estava ocorrendo, na carestia, na fome, na impossibilidade de governança do rei, e principalmente naquele momento lá da convocação dos Estados Gerais, eles percebem naquele momento a possibilidade de uma mudança de fato na ordem social. Romper com o antigo regime, romper com o Estado absolutista, romper com essa noção de que o rei está acima de tudo e de todos e estabelecer, ou procurar estabelecer, uma ordem política mais igualitária, com maior liberdade. Ok? O terceiro ponto, vamos aqui, acompanhem comigo. Depois lá do juramento da Pela, ou seja, onde o terceiro Estado rompe com o Estado geral e diz que só sai dali depois que o rei Luís XVI assinar uma Constituição limitando os seus poderes. Nesse momento, que eles se fecham, mesmo com toda a pressão do rei, mesmo com toda a pressão do clero e da nobreza, o terceiro Estado ali se fecha, nós temos essa ideia de revolta, essa ideia de luta, de vamos sim fazer algo pela sociedade, vamos sim fazer algo por todos, vamos mudar essa lógica social do antigo regime. Nós temos a manifestação desse processo com a queda da Bastilha. A queda da Bastilha marca definitivamente o início do processo revolucionário, ou seja, o início da Revolução Francesa. O que é a Bastilha? Vamos lá. A Bastilha é a principal prisão de Paris, é a prisão onde o rei, historicamente os reis franceses, mandavam os seus inimigos políticos. Então havia muitos presos políticos, pessoas que falavam contra o rei ou que questionavam a sociedade absolutista, que estavam presos na Bastilha, sem julgamento, sem direito à defesa. Estavam lá, presos, para que eles não fossem ouvidos, para que eles não tumultuassem a organização social do antigo regime. E aí o que vai acontecer? Uma parte da população, não vamos dizer todos, mas uma parte da população, pequenos comerciantes, alguns artesãos, uma população variada, aí, homens, mulheres, populares mesmo, membros do terceiro Estado, que não estavam lá no juramento da Pela, que não estavam fazendo parte da convocação dos Estados Gerais, mas essa galera, eles pegam e, impulsionados pela ação do terceiro Estado na Assembleia Geral dos Estados Gerais, eles vão às ruas, vão para frente da Bastilha, com foices,
o que tem de ferramenta? Foice, enxada e tudo que eles tinham em termos de ferramenta que eles poderiam utilizar como armas, com tochas, enfim. E eles literalmente põem abaixo a porta da Bastilha, a prisão, e acaba libertando aí boa parte desses presos políticos. Então, a queda da Bastilha, que é o símbolo maior do poder real. Por que a Bastilha é um símbolo do poder real nesse sentido? É o símbolo da opressão do antigo regime, é o símbolo da opressão e do controle do Estado e do rei sobre, inclusive, as ideias e as pessoas. Então, por isso que a queda da Bastilha é muito importante nesse processo. Beleza? Vamos continuar o raciocínio aqui, então? Logo depois, então, eu tenho a tentativa de construir uma nova sociedade. Não é? Os grandes, os nobres, o clero, o próprio rei ficaram com medo dessa situação. Nunca a população, nunca nesse processo da França, né, o terceiro estado tinha agido de tal forma. Já tinham reclamações, tinham situações de conflito, né? Nós podemos retomar, por exemplo, as Jacqueries lá do século XIV, que eram os camponeses contra os senhores feudais. Então, ao longo da história, nós vamos ter alguns movimentos das classes inferiores, né, da base das sociedades, lutando por direito ou lutando por melhores condições de vida, mas nesse sentido aqui, no contexto do antigo regime, no contexto da monarquia absolutista, esse movimento da queda da Bastilha, somado à posição política do terceiro estado na Assembleia Geral e às ideias iluministas, levou sim essa nobreza, esse clero e inclusive o rei da França a temerem esse movimento. E aí nós teremos a possibilidade ou a tentativa da construção de uma nova sociedade. E essa sociedade, essa construção, ela é marcada pelo quê? Pela abolição da monarquia. Num primeiro momento, e nós vamos trabalhar isso melhor quando nós falarmos das fases da Revolução Francesa, nós vamos ter a instalação de uma monarquia constitucional. Não é? Então, uma monarquia constitucional, vocês lembram, nós já trabalhamos a ideia de Constituição, nós já falamos de monarquia constitucional quando falamos da Revolução Inglesa, das revoluções inglesas do século XVII. Então, uma monarquia constitucional é uma monarquia onde, sim, existe o rei tem, sim, poder, e nesse momento muito poder, porém, existe uma Constituição, um conjunto de regras gerais, umas leis estabelecidas, que estão acima do rei. Né? Então já não configura mais o poder absolutista, onde o rei é a Constituição, onde o rei é a lei, onde o rei que manda. Certo? E após a abolição da monarquia, que vai ocorrer nesse processo também, nós teremos declarada a República. República, se vocês se recordarem lá do 6º ano, quando vocês viram o Império Romano, né, a Roma Antiga, entre uma das fases da Roma Antiga, eu tenho a monarquia, eu tenho a República Romana e eu tenho o Império Romano. República vem do latim de res publica, res coisa, pública que pertence a todos. Então, quando eu penso numa república nesse sentido moderno, eu estou pensando em um governo, né, instituído pela coletividade, né, mas não se enganem, essa coletividade também não é assim uma democracia. Né? Democracia é um governo do povo, porém, essa república é um governo instituído para cuidar da coisa pública. Esse governo pode ser instituído por uma parcela significativa da população ou por uma menor parcela da população, enfim. Porém, a ideia é que esse governo está ligado à aceitação de parte da população, ou uma parte pequena ou uma parte maior, isso vai depender do processo histórico que nós estivermos estudando, e ela funciona, o objetivo é cuidar daquilo que é público, cuidar daquilo que é de interesse de todos, certo? O que se contrapõe, ou seja, é contrário
a noção do absolutismo, do governo absolutista, onde que o interesse do rei e das classes privilegiadas que dão apoio ao rei é que acaba valendo e tendo maior significado. Portanto, a partir desse processo, com a instalação dessa república, e isso é importante ser dito, nós teremos o surgimento de um período de muita instabilidade, o nosso penúltimo ponto aqui. Por que instável? Era algo muito novo para aquela sociedade. E eram muitas ideias e muitos interesses contraditórios entre aqueles que lideravam o processo revolucionário. Por conta disso, nós teremos muita instabilidade. Dois dos principais grupos serão os girondinos e os jacobinos. É com a formação desses dois grupos, girondinos e jacobinos, que nós vamos ter a noção de régua política que é utilizada até hoje. Pensamento de direita, político de direita. Pensamento de esquerda, político de esquerda. E na aula em que eu falar dessa formação, dessa fase da Revolução Francesa, eu vou trabalhar um pouquinho mais com vocês essa noção, né? E aí o que classifica direita e o que classifica esquerda. Lembrando, e aqui é muito importante, prestem atenção, essa régua política ela não é estática, né? Ela é uma noção que se criou nesse período histórico e, claro, nós temos algumas bases que permanecem, mas a noção de direita e esquerda também, ao longo do processo histórico, do século XVIII, do final do século XVIII até o nosso período atual, então, início do século XXI, houve mudanças significativas. Okay? E aí, nesse período de instabilidade, nós teremos muitos tumultos, conflito entre esses dois grupos e outros grupos também, mas esses dois são os principais. Teremos guerra civil dentro da França, né? Teremos conflito referente às colônias francesas, tudo isso nós vamos falar. E, de certa forma, e aqui é importante, né? No período da República nós teremos, não só, mas principalmente, várias execuções ordenadas pelo próprio Estado. Num contexto de guerra civil, num contexto de calamidade, porque a economia não anda, a proposta de uma nova sociedade e de acabar com a crise, ela não vinga, não dá resultado, nós temos um prolongamento da crise desde 1789 até 1799, quando nós marcamos o fim da Revolução Francesa. Então, durante esse processo, né, de muita instabilidade, uma das ferramentas do Estado vai ser, de certa forma, ser extremamente rígido e violento no controle e na perseguição aos seus opositores políticos, certo? Então, teremos esse período de instabilidade que leva a esses conflitos. Porém, é importante que seja dito, e aqui nós encerramos a aula de hoje, que todo esse processo, baseado nas ideias iluministas, modificou totalmente a França e o mundo, pois, mesmo com todo esse conflito, mesmo com todas essas guerras, com todas essas execuções e mortes que nós teremos nesse processo, uma situação extremamente triste e sofrida para o pessoal da época, para as pessoas que viveram na época da Revolução Francesa, as ideias centrais da Revolução Francesa, liberté, égalité e fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, né, são os ideais que vão aí serem estabelecidos enquanto ideais que devemos buscar, ideais que devem ser promovidos pela organização política e pela sociedade. Nesse sentido, nós teremos, a partir de então, essas ideias difundidas, a tentativa de estabelecer governos que promovam isso e, ao longo dos séculos seguintes, uma tentativa de organizar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária e com maior liberdade individual para as pessoas. É isso aí, galerinha do 8º ano. Se você chegou até aqui, porque você gostou da aula ou porque você realmente precisa aprender. De qualquer forma, eu espero que você tenha assistido toda a aula, que você tenha compreendido. Se você não compreendeu,
vai lá no portal Edros, comenta a tua dúvida ou comenta aqui no canal, não tem problema. O professor está à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Até mais e não se esqueçam, essa aqui é a primeira aula de Revolução Francesa. Nós teremos outras 2 aulas. Até mais, tchau, tchau. Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.